Oi, turma! Estamos aqui para mais uma aula. Esta é a terceira aula de cinética química que a gente tem aqui no canal. Bom, eu fiz questão de deixar essa explicação para uma aula específica, porque é a questão, o tipo de questão mais comum de se cobrar em prova, no assunto relacionado à cinética química. Segundo, porque ele vai exigir de nós um pouquinho de atenção, foco total nesse tipo de resolução de questão assim. Continuo falando de lei da velocidade. Se você já assistiu às duas primeiras partes da aula de cinética química, na primeira nós apresentamos os conceitos principais, na segunda nós apresentamos o conceito da lei da velocidade e mostramos duas situações. Quando você tem uma reação elementar e quando você tem uma reação não elementar. Como calcular a lei da velocidade nessas duas situações. Pois bem, hoje, nessa nossa terceira aula, nós vamos aprender a determinar a lei da velocidade de uma reação química de uma maneira, do modo experimental. É o que a gente chama de determinação experimental da lei da velocidade. Tá? Evidentemente que na hora da prova você não vai fazer nenhuma experiência, mas o enunciado da questão te traz dados que foram calculados a partir de experiências práticas em relação àquela reação que você está trabalhando. E ele te pergunta qual é a lei da velocidade desta reação, tendo em mãos os resultados de algumas experiências. Esse é o exemplo que nós temos aqui no quadro e que nós vamos trabalhar juntos. Não é difícil resolver esse tipo de questão. Apenas preciso que você entenda a lógica do raciocínio que eu vou usar. Entendendo essa lógica, você pode adotá-la em qualquer outro tipo de questão e chegar na lei da velocidade. Combinado? Então estamos juntos para mais uma aula e vamos para o quadro para determinar a lei da velocidade de uma reação química pelo método experimental. Vem comigo. Olha aqui. O exemplo é: considere a reação genérica abaixo. A reação genérica é A mais B mais C, reagentes, produzindo a substância D. Perceba que todos eles são gasosos. Por que eu fiz questão de destacar que todos são gasosos? Porque na lei da velocidade eu só levo em consideração os reagentes gasosos ou aquosos. Pois bem, foram feitos 5 experimentos, foram realizados 5 experimentos em relação a esta reação genérica. Veja, experimento 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada um desses experimentos, eu usei uma quantidade, uma concentração dos reagentes definida e obtive o valor da velocidade, a velocidade que no caso está calculada em mol por litro por minuto, ou seja, mol para cada litro em cada minuto de reação. Eu consegui calcular a velocidade nos 5 experimentos distintos. E ele pediu para mim a lei da velocidade desta reação. Qual é a lei da velocidade desta reação genérica, tendo estas informações à minha disposição? Veja, a determinação da lei da velocidade nesse caso será experimental, usando dados de experimentos que foram realizados por alguém. A partir desses dados, eu tenho que ser capaz de interpretá-los para chegar na lei da velocidade. Primeira coisa que tem que lembrar é qual é a definição da lei de velocidade de uma reação química. Está aqui em cima, mas é importante que eu saiba disso. A lei da velocidade da reação química me diz o seguinte: a velocidade de uma reação, eu estou falando e escrevendo matematicamente, a velocidade de uma reação química é proporcional, diretamente proporcional, à concentração dos seus reagentes. Concentração em mol por litro. Veja que eu nem coloquei aqui a unidade, porque nós já combinamos que esses colchetes significam concentração mol por litro. Então volta. A lei da velocidade fala: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração molar dos seus reagentes. Quem são os seus reagentes? A, B e C. Lembrando que consideramos apenas os reagentes gasosos e aquosos. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração molar dos seus reagentes, elevados a expoentes, que são determinados experimentalmente. Pronto, esta é a lei da velocidade. Se ele tivesse me falado
que esta reação era uma reação elementar, a resolução é direta. O expoente é igual ao coeficiente. O expoente igual ao coeficiente. O expoente igual ao coeficiente. Seria Azinho igual a 1, Bzinho igual a 1, Czinho igual a 1. Eu teria a resposta pronta. Só que ele não falou para mim a reação é elementar ou não. Se ele não falou, então não posso considerar. Então eu vou precisar usar esses dados que me foram fornecidos a partir de experimentos realizados para definir o valor de A, de B e de Czinho. Qual é o meu objetivo então aqui? Descobrir quais são os valores desses três expoentes. Lembra que a própria definição fala expoentes determinados experimentalmente. Pois bem, aqui as experiências. E agora eu vou ter que definir qual é o valor de Azinho, Bzinho e Czinho. O que esse valor significa para mim? O valor do expoente, ele mostra para mim qual é a relação entre o valor da velocidade e da concentração daquele respectivo reagente. Olha aqui. O Azinho vai mostrar para mim qual é a interferência que o reagente A exerce sobre a velocidade. O Bzinho vai mostrar para mim qual é a interferência que o reagente B exerce sobre a velocidade. É uma interferência linear? Ou seja, Bzinho é igual a 1? O que eu fizer aqui acontece lá? Ou é uma relação quadrática? O que eu fizer aqui acontece em V ao quadrado? Ou mais, será que B interfere em V? Será que o reagente B, será que o reagente C, será que o reagente A interfere na velocidade? É isso que o expoente mostra para mim. E é isso que eu vou tentar descobrir a partir desta tabela. Dica: vou tentar descobrir um por um a influência de cada um dos expoentes. Se eu fizer por etapas, por partes, fica fácil para mim. Não adianta eu tentar descobrir a influência de dois expoentes ou dos três expoentes ao mesmo tempo. Vamos tentar descobrir a influência de um por vez. E como que eu faço isso? Vou sempre comparar dois experimentos, de 2 em 2. Dica: vou sempre pegar dois experimentos onde somente um reagente varia a concentração entre eles. Se eu pegar dois experimentos onde todos os reagentes estão na mesma concentração e somente um variou, vai ficar fácil para eu observar qual é a interferência deste que variou na velocidade. Vamos pelo exemplo que fica mais fácil de entender. Meu objetivo: descobrir o valor de Azinho, Bzinho e Czinho. Chegando nisso, eu tenho a lei da velocidade, ok? Bom, tenho aqui 5 experimentos. Vou pegar de 2 em 2 para comparar. Vou ver qual foi as concentrações que usei para descobrir o efeito provocado na velocidade. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar, por exemplo, comparando o experimento 1 com o experimento 2. Pode ser? Somente esses dois experimentos. Por que eu peguei esses dois experimentos? Veja comigo, acompanhe comigo. No experimento 1 e no experimento 2, a concentração do reagente A que eu usei foi a mesma. Veja, são duas experiências distintas, ok? A experiência 1 e a experiência 2. Sempre tratando da mesma reação. Reagente A, reagente B, reagente C. Produzindo D nesta velocidade, ok? Tanto no experimento 1 como no 2, eu usei a mesma concentração de A. Tanto no experimento 1 como no experimento 2, eu usei a mesma concentração de C. A única coisa que mudou no experimento 1, do experimento 1 para o experimento 2, foi a concentração do reagente B. A concentração do reagente B do experimento 1 para o experimento 2, ela mudou. Eu dobrei esta concentração. Dobrei a concentração do reagente B. Do experimento 1 para o 2. Mantive constante A, mantive constante o C. Por que eu mantive constante esses dois? Porque eu quero perceber, eu quero identificar qual é a interferência do B em V. Se eu mantiver todas as outras variáveis constantes e variar só uma, eu consigo descobrir qual é a interferência desta variável, que eu estou mudando o valor, no meu resultado, no caso da velocidade. E veja que interessante.
Se eu mantiver A constante e mantiver C constante, ao variar o B, a velocidade da minha reação não modificou. Ela se manteve a mesma, veja, 0,20 mols por litro por minuto. Ou seja, mesmo aumentando a concentração de B, a velocidade da reação global não se alterou. O que eu posso concluir com isso? Que mesmo eu alterando B, V não altera. Ou seja, a concentração de B não interfere na velocidade. Eu posso mudar aqui à vontade. O V continua o mesmo. Ou seja, se B não interfere em V, é porque o B não está nessa reação. Se eu altero aqui e isso aqui permanece constante, é porque B não está na lei da velocidade dessa reação. Como é que eu faço então para tirar o B da lei da velocidade dessa reação? Vai, só tem uma maneira. Se Bzinho for igual a zero. Se o expoente Bzinho for igual a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. E isso aqui sai, este termo sai da lei da velocidade. Faz sentido. Se eu altero B, a velocidade não muda, eu posso concluir que B não interfere na velocidade da reação. Se não interfere, então o seu expoente é igual a zero. Ok? Descobri o valor de um expoente. Vamos para o próximo. Vamos comparar agora outros dois experimentos. Dica: vou sempre escolher dois experimentos onde somente um reagente varia e os outros dois permanecem constantes. Se eu pegar o experimento 2 e o 3, 2 e 3, agora veja, não vou mais comparar um com 2. Vou comparar agora o experimento 2 com a experiência 3. O que mudou de um para o outro? Veja, a concentração de A permaneceu constante. A concentração de B permaneceu constante. Veja que eu estou comparando 2 com 3. Esquece o 1. A concentração de A permaneceu a mesma. A concentração de B também usei a mesma, tanto na experiência 2 como na experiência 3. Mas a concentração de C eu mudei. Do experimento 2 para o 3, a concentração de C eu dobrei. Veja, mantive constante essa e esta aqui eu dobrei. Dobrei a concentração de C na experiência 2 para a experiência 3. Ao dobrar esta concentração de C, o que aconteceu com a velocidade da reação nessa situação? Do experimento 2 para o experimento 3. Ela mudou. E mudou em quanto? Ela multiplicou por 4. Esta velocidade quadruplicou. Que interessante. Ao alterar a concentração de C, a velocidade também alterou. Lembre que A e B permaneceram constantes. C eu dobrei. Dobrei a concentração deste reagente C. Ao dobrar a concentração do reagente C, a velocidade da reação quadruplicou. Que conclusão eu posso tirar disso? Posso tirar duas conclusões. Primeira, C interfere em V. O reagente C interfere na velocidade V da minha reação. Essa é a primeira conclusão. Porque eu mexi aqui, mexeu lá, então é porque interfere. Segunda conclusão, a relação entre C e V, ela não é linear. Se ela fosse linear, o que eu fizesse com C aconteceria exatamente igual no V. Ao dobrar o C, dobraria o V, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi, ao dobrar a concentração do reagente C, a velocidade dobrou e dobrou, quadruplicou. Ou seja, a relação entre C e V é uma relação do tipo quadrática. Olha para a lei da velocidade. A relação entre C e V é do tipo quadrática. O que eu faço aqui acontece aqui ao quadrado. Então eu posso concluir que o valor do Czinho é 2. O valor do expoente C é 2, porque a relação entre este reagente e a velocidade do processo ela é quadrática. Próximo, terceira situação.
Vou comparar agora dois experimentos onde eu só varie a concentração do A, que é o que me falta. Eu quero descobrir agora se este reagente interfere em V. Então eu vou procurar dois experimentos quaisquer onde B e C permaneçam constantes. Não mude, para facilitar a minha vida, facilitar a minha análise. B e C tem que estar constante. Só o A pode variar. Quando eu variar o A, eu vou descobrir qual é a interferência que ele, reagente A, tem na velocidade do processo. E se é que tem. Vamos para lá, para a tabela. Vou procurar dois experimentos quaisquer, onde o A varia, mas o B e o C permanecem constantes. Olha que interessante. Posso escolher comparar os experimentos 1 com o experimento 4. Olha aí. Se eu comparar o experimento 1 com o experimento 4, lembrando, isso aqui são 5 experiências diferentes que foram feitas. Tá? Todas elas foram feitas 5 experiências diferentes. Na experiência 1, eu usei meio mol por litro de B. Na 4, também. Na experiência 1, eu usei meio mol por litro de C. Na 4, também. Na experiência 1, eu usei meio mol por litro de A. Na experiência 4, eu usei 1 mol por litro de A. Ou seja, dobrei a concentração de A do experimento 1 para o experimento 4, mantendo as outras constantes. Então, eu posso agora ver o seguinte. Ao fazer esta mudança, esta alteração, ou seja, ao dobrar a concentração de A entre a experiência 1 e a experiência 4, ao dobrar a concentração de A e mantendo as outras constantes, veja, essa ficou constante, essa ficou constante. Ao dobrar a concentração de A, o que aconteceu com a velocidade V da reação global? De 1 para 4, a velocidade da reação dobrou. Olha que bonito. A velocidade do meu processo, comparando experimento 1 com experimento 4, dobrou. Era 0,2, virou 0,4. Duas conclusões. Primeiro, o reagente A interfere na velocidade do meu processo. Por que interfere? Quando eu alterei a quantidade, a concentração do reagente a velocidade também alterou. Segunda conclusão, esta relação entre o reagente A e a velocidade da reação é uma relação linear. Exatamente o que eu fiz no A aconteceu no V. Eu dobrei a concentração de A e a velocidade da reação dobrou. Então eu posso concluir, A interfere em V. E esta relação entre a concentração de A e a velocidade da reação é uma relação linear. O que faz um acontece exatamente igual no outro. Conclusão, o meu Azinho é igual a 1. Pronto. Descobri o valor dos 3 reagentes, dos 3 expoentes. Descobri o valor dos 3 expoentes. Sendo assim, eu posso, então, agora escrever a lei da velocidade desta reação. Qual é a lei da velocidade dessa reação? A velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente A elevado a 1. Beleza. Concentração do reagente B elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Não preciso colocar. Concentração do reagente C elevado a 2, que é o valor do Czinho. Pronto. Esta é a lei da velocidade desta reação genérica A mais B mais C, produzindo D. O que eu posso concluir com esta resposta? Primeiro, esta reação, ela é uma reação elementar? Sim ou não? Não. Se ela fosse uma reação elementar, os expoentes seriam obrigatoriamente iguais aos coeficientes. E a lei da velocidade seria V igual a K vezes A vezes B vezes C. Porque os coeficientes aqui são 1. Então eu já posso concluir que esta reação não é uma reação elementar, ela é uma reação por etapas. Outra conclusão que eu posso tirar,
Se ela é por etapas, qual é a etapa que define a velocidade do processo global? A etapa lenta. A etapa lenta, portanto, ela tem esta lei de velocidade. Eu posso concluir, portanto, presta atenção, olha a minha conclusão. Eu posso concluir, portanto, que na etapa lenta deste processo, o reagente B não participa. Sério? Sério. Olha para a resposta. A lei da velocidade da reação global só entra nela, só aparece nela os reagentes A e C. Isso significa para mim que na etapa lenta desse processo, eu nem sei quantas etapas ele tem. Pode ter 2, 3, 4, não sei. Então, é o seguinte, na etapa mais lenta dele, seja ela qual for, na etapa mais lenta dele, só participam os reagentes A e o reagente C. O reagente B não participa. Por isso, ele não aparece na lei da velocidade. E a última conclusão que eu posso chegar, através dessa resposta, é o seguinte. Qual é a ordem desta reação? Esta reação é uma reação de terceira ordem global. Concorda comigo? Ordem é a soma dos expoentes da lei da velocidade. Os expoentes aqui são 1 mais 2. Esta reação é de terceira ordem global. Esta reação é de terceira ordem global. Também posso afirmar, olha para o quadro, esta reação é uma reação de primeira ordem em relação a A. Sim, o expoente do A é 1. Esta reação é uma reação de segunda ordem em relação ao reagente C. Procede? Também está correto, porque o expoente de C é 2. E a reação é de terceira ordem global. Ok? Este foi um exemplo de como calcular a lei da velocidade de uma reação qualquer através do método experimental, utilizando experiências práticas para poder chegar na lei da velocidade. Okay? É importante sabermos interpretar esse tipo de planilha. Resolva exercícios. Quanto mais, melhor. Se eu não estiver seguro, eu posso me dar mal numa prova na questão de cálculo, de definição da lei da velocidade de uma reação química. Ok? Este é o tipo de questão que mais pode complicar a sua vida no assunto cinética química. Professor, cinética química é muito importante? É muito importante, porque ela é introdutória para o assunto mais importante de uma prova do tipo Enem, na área de química, que é o equilíbrio químico, uma matéria extremamente cobrada em prova e que usa como base de conhecimento a cinética química. Então, capricha no estudo da cinética química, faz bastante exercício desse tipo para você ir com segurança para o próximo tópico, para o próximo passo da matéria, que seria equilíbrio químico. Combinado assim? A gente se encontra por aí. Até mais.